Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Eu sou a professora Claudilene, professora de matemática. E aí, estão prontinhos para mais um momento de estudo em busca de aprendizado? E hoje, antes da gente começar, eu queria deixar uma frase motivacional para vocês, tá bom? Para que ninguém jamais tente diminuir ou tirar os sonhos de vocês. Que é que tudo que vocês quiserem ter, ser, onde vocês quiserem chegar na vida, vocês poderão chegar, conquanto que vocês se esforcem para isso. Então, chegar ou não só vai depender de você, do quanto você se dedicar e se empenhar para aquilo ali, tá bom? Então é isso aí, tudo que você quiser ser, você poderá ser. Dedique-se, se esforce, que aí você vai chegar lá, tá bom? Então, para começar aí, ó, frasinha motivacional, e para agora a gente começar a conhecer um conteúdo tão importante que vai estar com vocês em tantos outros momentos, que são as equações do segundo grau. O objetivo da aula de hoje é trabalhar, diferenciar, entender as expressões algébricas e as equações do segundo grau, tá bom? Habilidade que começa a ser apresentada no 8º ano, 9º ano, e também está lá nos descritores 30 e 31 do SAEB e SAEP, tá? Muitas questões costumam vir aí nas avaliações externas com esse conteúdo. Bom, então, o objetivo da aula, então, vai ser a gente conhecer a diferença entre expressões algébricas e equações, identificar o grau de uma equação, conhecer métodos de resolução de equações de segundo grau e, por fim, resolver problemas que envolvam equações de segundo grau. Como eu já disse, trabalha os descritores 30 e 31 do SAEB e SAEP, tá bom? E aí, o que é uma expressão algébrica e o que são equações do segundo grau? Vocês já conhecem, já viram essa expressão em outros momentos? Eu acho que sim. Podem até não estar lembrados, mas já ouviram falar, já viram em anos anteriores, né? Hoje a gente vai estar aprendendo a resolver equações do segundo grau. Vamos conhecer os métodos de resolução de equação do segundo grau. Mas a diferença, o que é uma expressão algébrica, aí já deve ser conhecido sim. Então, expressões algébricas, gente, na matemática, são expressões ou fórmulas que envolvem valores desconhecidos, que a gente chama de incógnitas, tá? Então, tem lá as incógnitas, que representam alguns valores desconhecidos, tem números e tem operações, como tem nesses 3 exemplos aqui, ó. Em cada exemplo, nós temos operações, aqui uma subtração, aqui tem soma, multiplicação, 7x, não tem sinal escrito, mas quando não tem escrito é porque aqui a operação de multiplicação, o 7 está multiplicando x, 10x, o 10 está multiplicando x, né? Temos aqui subtração, soma, uma potenciação, tá? Em qualquer uma dessas situações, o x representa um valor desconhecido, tá? Que a gente chama de incógnita, ok? E quando essas expressões aparecem com uma igualdade, aí nós temos o caso de equações. Então, as equações são expressões algébricas? São. Só que são expressões algébricas onde vai ter, além das operações dos números e das incógnitas, vai ter também a presença da igualdade, tá? Como aqui nesses 3 exemplos. E a ideia da igualdade, você pode voltar aí a algumas aulas, né, que tem explícitas sobre igualdade e as equações de primeiro grau, explicando bem com detalhe o porquê dessa ideia de igualdade para gerar uma equação, tá? Pesquisa aí, volta lá nas aulas onde eu falo sobre as propriedades das igualdades, que eu explico bem em detalhe o porquê da necessidade da igualdade. Para hoje, eu quero que vocês lembrem disso. Para ser equação, tem que ter a incógnita, que é a presença da letrinha. Lembra que a incógnita representa sempre um valor desconhecido, aquilo que a gente quer descobrir. Tem números, as operações e a igualdade. É a igualdade que vai permitir a gente encontrar esses valores desconhecidos. E quando não tiver a igualdade, tem equação? Não, vai ser simplesmente uma expressão algébrica. Então, para que a expressão algébrica seja equação, tem que ter também a igualdade, ok?
E aí, uma equação, ela é definida a partir de seu grau, tá? A gente diz que tem equação do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, de vários graus, certo? O que é que identifica o grau de uma equação, gente? É o maior expoente que aparecer na equação, tá bom? Então, olha aí, vamos classificar as equações aqui. O grau de uma equação, que não era para ter aqui desse segundo grau. Então, o grau de uma equação é o maior expoente das incógnitas, tá bom? Por exemplo, na primeira, a nossa incógnita, ela aparece elevada a quanto? Então, quando não tem nenhum número escrito, é o nosso 1, tá? O 1 é aquele carinha que a gente não precisa escrever ele, nem na divisão, nem na multiplicação, nem na potência, né, quando ele for expoente. Então, não tem nada escrito, é porque o x está elevado a 1, tá? E aí, se o x aqui, no máximo, está elevado a 1, nós temos um exemplo aqui de equação do primeiro grau, tá? No segundo exemplo, nós temos aqui, ó, o x a primeira potência e o x aqui está elevado a 2. O maior expoente, então, é o 2, de modo que a gente tem aqui uma equação do segundo grau. Nesse terceiro exemplo, vejam, ó, aqui o x está elevado à primeira, no de cá a terceira e aqui está ao quadrado. Quem é o maior expoente? Não é o 3? Então, nós temos, nesse caso, uma equação do terceiro grau, tá bom? Aqui temos o x à sexta e o x elevado a 2. Maior expoente 6, temos uma equação de grau 6 ou do sexto grau. Neste outro exemplo, o maior expoente agora, ó, é o 8, então é uma equação de grau 8. E o último exemplo, o maior expoente que aparece é o 5, mas aqui tem um detalhe, gente, muito cuidado. Esta equação não é de grau 5. Por quê? Cadê a igualdade? Tá vendo que não tem igualdade nesta expressão? Então, como não tem a igualdade, cadê a igualdade, né? Não tem. Como não tem a igualdade, isso aqui é simplesmente uma expressão algébrica, não é uma equação, tá bom? Então, a última não é uma equação. Muito cuidado com isso. Se não aparecer igualdade, nós não temos equação, ok? E aí, o objetivo de hoje, como eu já disse, é a gente saber resolver, né, descobrir método de resolução de uma equação de segundo grau. Detalhe, quando a gente resolve uma equação, significa o quê? Descobrir os valores da incógnita, que nesse caso aqui eu chamei todos de x, descobrir o valor de x que deixa a equação verdadeira. Não tem uma relação de igualdade, ou seja, que o número do lado de cá, primeiro membro, seja igual ao que está escrito do outro lado, que é o segundo membro. Para qual valor de x essa igualdade é verdadeira? Descobrir esse valor de x significa resolver a equação. E os valores de x a gente chama de raízes da equação, tá bom? E em uma equação qualquer, o número máximo de raízes, gente, sempre vai ser o grau da sua equação. Ou seja, uma equação de grau 2, ela poderá ter no máximo 2 raízes. No máximo, não significa que vai ter 2 raízes reais sempre, tá? Tem raízes, mas em um conjunto numérico desconhecido de vocês até então. No máximo 2 raízes reais, ou seja, ou tem 2 raízes reais, ou tem apenas uma, ou não tem nenhuma. Uma equação de grau 3, ou vai ter 3 raízes, ou tem 2, ou tem uma, ou não tem nenhuma. Uma equação de grau 6, ou tem 6 raízes, ou tem 5, aí 4, 3, 2, ou nenhuma raiz. Enfim, o grau diz a quantidade máxima de raízes, ok? E aí, como é que a gente consegue, então, descobrir quem é o valorzinho de x, qual é o valor da incógnita, para uma equação qualquer, tá? Esse é o objetivo da aula de hoje. Para começar a compreender isso, vocês precisam entender essa estrutura aqui, ó. A gente já viu que uma equação de segundo grau é a equação que aparece um x elevado ao quadrado e não tem nenhum expoente maior do que 2 na equação. Então, em geral, uma equação de segundo grau, ela é desta forma, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c.
Veja que aparece aqui, ó, o x elevado a 2, o x elevado a 1 e este carinha aqui não está com o x, tá? A, B e C são números reais. E detalhe, o A nunca pode ser zero, tá? O número que está aqui, ó, na frente do x ao quadrado, nunca pode ser zero. Por que não pode? Se o A fosse zero, concorda que a gente teria aqui 0 vezes x ao quadrado? E qualquer número vezes zero dá zero. Ou seja, essa parcela em x ao quadrado sumiria. E se a equação não tem o x ao quadrado, como é que ela é de segundo grau? Não pode. Então, para ser uma equação de segundo grau, o valor de A nunca pode ser zero. A, B e C, como eu já disse, são números reais e a gente chama de as coordenadas da equação, tá bom? Os coeficientes, aliás. Os valores que A, B e C assumem, eles são chamados de coeficientes. Então, C é o número que vai estar sozinho lá, ó, sem a variável x por perto. O B sempre vai estar junto do x à primeira e o A sempre vai estar junto do x ao quadrado. Sempre, sempre, sempre. E em algumas vezes, a equação não aparece com essas três parcelas. Às vezes, ela só aparece com uma ou com duas, como nesses casos. E aqui nós dizemos que a equação de segundo grau, ela está na sua forma incompleta. Então, aqui é completa quando aparece x ao quadrado, x à primeira e sem o x. E quando falta uma dessas, ela é incompleta. Quem não pode faltar aqui é o x ao quadrado. Sempre tem que ter para ter uma equação de segundo grau, né? Então, nesse primeiro caso, ó, quem é que está faltando aqui? Percebe que é o bx, não tem parcela em x. Para não ter parcela em x é porque o coeficiente b vale zero. 0 vezes x, zerou. Então, a gente não vê essa parcela. Já nesse caso, tem x ao quadrado e tem um termo em x. O que não tem é o termo independente, o c. E ele não aparece aqui porque o valor de c é nulo, tá? Então, não precisa ser escrito. Se a equação está na forma completa ou na incompleta, então nós temos maneiras diferentes de resolver as equações, tá? Vamos lá? Ver aí como a gente resolve, então, em cada um desses casos. Quando ela é incompleta, gente, sempre é mais fácil, é bem mais curto o procedimento. No caso da equação completa, é que ele é mais longo, tá? Então, bora lá. Tá rápida a aula, vocês vão parando aí, vão revendo quantas vezes for necessário, tá? E estudar mais depois. Então, como eu disse, as equações incompletas, elas são mais rápidas, são mais simples de resolver. A gente não precisa usar o método geral. O método geral é esse daqui, já eu apresento a vocês, chamado de método de Bhaskara, tá? Mas quando ela está incompleta, tem uma maneira mais simples. Então, primeiro caso, quando a equação não tem termo em x, só tem o x ao quadrado e o termo independente. Olha um exemplo aqui. 3x ao quadrado menos 18 igual a zero. Tá vendo que não tem termo em x? Nestes casos, gente, a gente resolve exatamente como resolvíamos uma equação do primeiro grau, mudando as operações, os números para o outro membro, observando a sequência, né? E a gente faz isso por quê? Porque em uma equação, em uma igualdade, toda vez que a gente faz uma operação nos dois membros, a igualdade não se altera. Por isso que é importante você voltar e assistir a aula que eu fiz sobre igualdades, tá? Porque eu explico tudo isso bem direitinho. Ou seja, se a gente tem uma igualdade, uma equação, o que a gente fizer de um dos membros, se fizer igual do outro, a igualdade não se altera. E foi isso que a gente começou. Para a gente resolver a equação e achar o x, a gente tem que deixar o x sozinho. Então, a gente começa tirando, eliminando esse menos 18. Se tem um 18 negativo, para eliminar ele, basta a gente somar com 18. Então, soma 18 nos dois membros, ó. Menos 18 mais 18, aí a gente vai cancelar. Esse 18 vai sair desse membro. E do outro lado, 0 mais 18 ficou 18. Aí agora, aí a gente quer tirar o 3. O que é que a gente faz? Basta então dividir pelo 3, pelo mesmo número que tem aqui. Se dividir o primeiro membro, divide o segundo membro também, que é para não alterar a igualdade. 3 dividido por 3 não cancela, foi embora o 3, ó, ficou só x ao quadrado.
18 dividido por 3, 6. E agora a gente tem que tirar esse quadrado aqui, o expoente. Para isso, para a gente tirar o expoente, nós precisamos tirar a raiz quadrada, tá? Então, a gente tiraria a raiz quadrada aqui, ó, dos dois lados. Quando a gente tira a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, gente, esse expoente morre com o símbolo de raiz. Vai ficar só o x aqui. E do outro lado, o 6 que estava, ó, ficou dentro de raiz. Só que detalhe, quando a gente tira a raiz, a gente tem que pegar tanto o número positivo quanto o negativo. Por quê? Tanto o número positivo quanto o negativo, quando a gente eleva ao quadrado, chega em um resultado negativo. Aí é a operação com números inteiros, com números negativos. Você tem que se ligar nisso. Pegar um número positivo ou negativo e elevar ao quadrado, a resposta sempre vai dar positiva, não importa se o número seja positivo ou negativo. Por isso que na hora de resolver a equação e achar o valor de x, a gente pega tanto o valor positivo quanto o negativo. E aqui a gente chegou no valor de x. Tá vendo? O x é raiz de 6 ou então menos raiz de 6. E aqui a gente tem um conjunto de solução formado pelos valores de x, ok? Quando a gente chega aqui e descobre o x, a gente tem um conjunto de solução, ou seja, a resposta da nossa equação. Esses são os valores de x que torna esta equação aqui verdadeira. Então, uma equação incompleta deste modo, a gente vai resolver sempre assim, tá bom? Com as mesmas ideias de uma equação do primeiro grau. Vou apagar, volta aí para ver o que a gente fez, dá um print na tela, copia, veja aí o que vocês precisam fazer para compreender melhor. Eu agora vou apresentar outro método. É resolver uma equação quando ela está incompleta também, mas agora faltando o termo independente, ó, o valor de c é 0. Então, nesse caso, a gente vai usar polinômio, fatoração de polinômio. Aparece na equação o x ao quadrado e o x à primeira, ó, tá vendo? Tem o x ao quadrado e tem o x. Como é que a gente faz nesse caso? Então, gente, a ideia é isola o x. Não tem x nas duas parcelas? Isola o x. E entre parênteses, a gente vai deixar o que restou dessas duas parcelas. É a ideia de fatoração, tá? Simplificar polinômio. Se a gente tirou um x daqui e jogou ele lá para fora, ó, o que ficou dessa parcela? Tá vendo que ficou 2? X ao quadrado, gente, é a mesma coisa que x vezes x. Um número ao quadrado não é ele vezes ele mesmo? Então, aqui a gente tem, ó, 2 vezes x vezes x. Tiramos o x uma vez, botou lá fora. Quem que ficou dessa parcela? Ficou 2 e o x, concorda? Já dessa parcela aqui, ó, se a gente tirou o x, quem ficou? Ficou só o 6. E aí, a nossa expressão ficou o x isolado e dentro do parênteses 2x mais 6. O sinal de multiplicação, né? Que não precisa ser escrito, mas a gente sabe que essa parcela de fora está multiplicando tudo que está dentro. Feito isso, isolando o x, né, que é a ideia de fatorar polinômio, aí a gente pensa, ó, e agora? Eu tenho este número multiplicando todo este. Dentro do parênteses é como se fosse um único valor, tá? Dois números se multiplicando e chegando no zero. Então, ó, dois números se multiplicando e dando zero, pelo menos um dos dois deve ser zero. E aí a gente segue nessa ideia agora, ó. Ou esse de fora é zero e a gente iguala x a zero, a gente já descobriu um dos valores, ou então 2x mais 6 vale zero. E quando a gente iguala isso aqui a zero, a gente chega numa equação do primeiro grau, tá vendo? E aí agora é desenvolver esta equação do primeiro grau, que todo mundo já sabe resolver, para achar o outro valor de x. Equação do primeiro grau, neste caso aqui. Então, um dos valores de x a gente já achou, zero. E o outro? Então, bora lá resolver essa equação do primeiro grau? Então, começamos eliminando o 6. Não tem o 6 somando? Para tirar com esse 6, a gente diminui, ó, dos dois lados. Veja que eu destaco em vermelho as ações que a gente vai fazer nos dois membros, né? Tirou 6 desse lado e desse. Esse 6 morreu com esse, aí ficou só 2x no primeiro membro. E do outro lado, 0 menos 6, que dá menos 6. Agora a gente quer tirar o 2, ó. Para isso, a gente divide tudo por 2. O 2 dividido por 2 vai embora, ficou só o x.
E do outro lado a mesma coisa, menos 6 dividido por 2 ficou menos 3. Achamos o outro valor, x igual a menos 3. Então, olha aí os dois valores para x, 0 e menos 3. Conjunto de solução, a gente põe os números sempre em ordem, tá? Primeiro vem o menos 3, que ele é menor do que 0, lembra disso? E aí, lembra que eu comentei com a equação de segundo grau, ela vai ter no máximo duas raízes, ou não tem nenhuma, ou tem uma, ou vai ter duas. Nos dois exemplos que nós fizemos, a equação tem duas raízes, e é isso daí. Só falta agora a gente aprender como a gente resolve uma equação de segundo grau, que é estar na sua forma completa, tá? Ou seja, nem A, nem B, nem C são nulos, a equação está toda completinha, certo? Ah, e neste caso daqui, perceba que sempre vai ter pelo menos o zero como raiz. Devido a essa estrutura, sempre vai ter o zero como raiz. Não pode deixar de ter solução nesse tipo de equação, tá bom? E agora na forma completa. Como eu já disse, na forma completa a gente usa um método chamado de método de Bhaskara. Para isso a gente tem que memorizar essas duas formulazinhas aqui, tá? É isso mesmo, é memorizar. O primeiro, que a gente chama de discriminante, com esse símbolo aqui de delta, que a gente usa essa fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é a, b e c? São os coeficientes da equação, ó. A sempre está junto do x ao quadrado, b sempre está junto do x e o c está sozinho, é o termo independente. Substitui os valores de a, b e c aqui e calcula o discriminante. Feito isso, aí a gente vem depois para cá para achar os valores de x. Nota que na fórmula tem o mais ou menos aqui, ó. Então, esse mais ou menos vai bifurcar em um certo instante dos cálculos em duas raízes. x1 ou x', depende do livro, da situação que você for ver, ou x2 ou x duas linhas. São duas raízes que a gente pode achar, tá? Mas detalhe, a gente só usa essa fórmula depois que achar o delta. E a gente analisa isso daqui antes, ó. Por quê? Lembra que a gente viu que a equação poderá não ter raízes? Então, quem vai dizer se tem raiz ou não e quantas são é o valor do discriminante, é o delta. Quando o delta deu 0, substituiu aí A, B e C e o delta deu 0, significa que a equação tem raízes sim, mas vai ter apenas uma, tá? Uma única raiz, que a gente pode dizer também que tem duas raízes iguais, mas dois números iguais não é a mesma coisa que apenas um? Então, são as maneiras que podem aparecer aí nas diversas situações. Uma única raiz ou duas raízes iguais. Se o delta der um número negativo, aí nem precisa continuar. Não vai ter raízes, tá? Delta negativo não tem raiz. Por que não? Porque o valor de delta, gente, aparece aqui, ó, dentro de uma raiz. Raiz quadrada. Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe no conjunto dos reais. Então, se o delta der um número negativo, nem precisa vir para essa fórmula. É só dizer lá, a equação não tem raízes, tá bom? E se delta der um número positivo? Então, você continua os cálculos que você vai achar assim, detalhe, duas raízes distintas. Vai ter dois valores, tá bom? Então, essa fórmula tem que memorizar. Bora ver um exemplo aqui para vocês compreenderem e aí depois vocês vão treinar, fazer exercícios. Esta é uma aula inicial de equações, tá? Equação de segundo grau é um assunto muito extenso. A próxima aula vai ser a sequência de equação de segundo grau. Então, vão ter mais exercícios, né? Vai ter mais coisa aí para fazer na próxima aula. Hoje foi apresentar o método, vocês estudarem bem, entender e próxima aula tem mais coisas. Então, olha aqui uma equação completa, toda resolvida. Então, vamos lá aqui no passo a passo. A equação é essa, ó. Então, primeiro ponto, o que fazer? Identificar quem é A, B e C. Lembra que A sempre está junto do x ao quadrado. Olha para cá. Tem um número na frente do x ao quadrado? Tem não. Se não tem escrito é porque ele é o 1, tá bom? Então, o número que não fica escrito é o 1, já que 1 vezes qualquer coisa dá aquela mesma coisa. Então, a gente não precisa escrever o 1. Por isso que o valor de A vale 1. Quem é B? Está perto do x, tá? Então, olha aqui, ó, quem está na frente do x é o menos 3. Quem é C? É o termo independente, menos 54. Descobriu quem é A, B e C, aí vem para cá, calcular o discriminante,
tá bom? Olha a fórmula do delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substitui os valores de A, B e C aqui e vai resolver esta expressão. Gente, lembra que numa expressão numérica existe prioridade nas continhas, tá? Nas operações. Primeiro a gente resolve a potência, depois resolve a multiplicação, por último é que a gente faz a subtração, não pode esquecer disso. Feito as contas, ó, calculou a potência, calculou as multiplicações, por último, a subtração no jogo do sinal virou uma soma, aí chegou aqui o valor do delta, 225. 225 é um número positivo, não é? Maior do que zero. Lembra que a gente viu no slide anterior? Delta positivo significa que vai ter duas raízes distintas. Então, a gente continua os cálculos. Se tivesse achado um número negativo, parava, tá? E aí, ó, continuando os cálculos, vem para outra fórmula de Bhaskara, que é a aplicação aqui para a gente chegar no valor de x. Menos B, mais ou menos, o valor de delta dividido por 2A. Delta a gente acabou de achar, 225. B e A a gente já identificou aqui. Substitui os valores, faz aí o jogo do sinal, né? E aí chegamos nesse ponto. Aqui a gente bifurca, ó, como eu falei para vocês, x1 e x2. Com um deles a gente pega a soma dos valores do numerador e com o outro a gente pega a subtração. Feito isso, lembra que a gente tem que primeiro fazer a continha em cima, né, no numerador? Aí a gente chega nesses dois valores, ó. Um dos x deu 9 e o outro deu menos 6. Olha aí, delta positivo não dá duas raízes distintas, reais? Olha o conjunto de solução, 9 e menos 6. São as duas raízes encontradas, tá bom, gente? Então é isso. É um conteúdo longo, extenso, mas muito importante. Tem que parar agora para treinar, tá bom? Então eu vou passar os slides para vocês printarem e marcar os exercícios para já começar a resolver. Resolução de exercícios, próxima aula, tá bom? Voltem o vídeo quantas vezes forem necessários, tá? E na próxima aula o conteúdo continua. Então a primeira questão bem pequenininha, mas olha, a questão do SAEP, tá? As questões aqui todas selecionadas são SAEP ou SAEB. Então olha aí outra questão, dá um print, tenta resolver. Tá? Que matemática só se aprende treinando, é como tocar violão, é como dançar. Se a gente não treinar, a gente não aprende, tá? Dei um print na tela e tentem. Na próxima aula, aí a gente continua o conteúdo e aí a gente resolve mais problemas, ok? Então é isso, gente. Nossa aula hoje foi conhecer equações do segundo grau, aprender métodos de resolução, né? E agora é com vocês, tá bom? Então se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Tchau!